Eu sou o servo missionário Roberto. Vamos ao estúdio a Catecismo da Igreja. Tradição, magistério e a Sagrada Escritura. Atrás, nós temos uma introdução que vai nos ensinar muito. João Paulo II. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o ministério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, nos discursos dos tempos, o Espírito Santo surgiu à Igreja. E também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. Quer dizer o quê? Esse catecismo da Igreja Católica vem nos ensinar o quê? Tradição, magistério e a Sagrada Escritura, que o Papa João Paulo II que escreveu, né? Os bispos, etc., os teólogos, os historiadores, os estudiosos da Igreja Católica. Temos esse livro aqui para nos entender o quê? A doutrina de Cristo, que ele confiou aos seus apóstolos. Mateus 10, do 1 ao 4. Em Atos Apóstolos, 2. E aí vai. Aqui nós temos o Catecismo da Igreja. A vida do homem. Conhecer a Deus. Conhecer e amar a Deus, ó. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem, chamá-lo, ajudar-o, a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças, convocar todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isso por meio do Filho que enviou como Redentor e Salvador, quanto os tempos se cumprem nele e por ele, chama o homem a se tornarem no Espírito Santo seu filho adotivo e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Cristo vem chamar para nós em quê? A se arrepender e crer em Cristo. Deus envia seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que ele crê tenha vida eterna, como vai dizer João 3. A Igreja quer nos ensinar o quê? Tradição, magistério e a Sagrada Escritura. A tradição vem lá desde o primeiro cristão. O magistério era dos apóstolos, que surgiu a Igreja. Cristo fundou a Igreja, sob tipo edificar minha igreja. Colossenses 1,18, Cristo é a cabeça da Igreja. E nós temos esse ensinamento da salvação, da redenção. Somos filho adotivo de Deus. Temos irmão Jesus Cristo, pela graça, pela glória, que ele se deu naquela cruz para a gente conhecer a graça, para a gente conhecer o amor de Cristo e amar o próximo como a ti mesmo. Esse texto vem nos ensinar que a vida do homem, para conhecer Deus, conhecer e amar Deus. Só nós vamos conhecer Deus pela infinita misericórdia e o amor que Deus tem por nós, porque ele envia o seu único filho para mostrar o seu amor por nós, pela humanidade decaída, a fim de que este chamado ressoe pela terra inteira. Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes mandamento de anunciar o Evangelho. E depois fazer discípulos entre todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar-lhe a observar tudo o que vos tendo
ordenado: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra pelos sinais que acompanhavam. Mateus 16, 20. Aqui é o Catecismo da Igreja, parágrafo 1, parágrafo 2 até o 3. Nós temos esse ocorrido, um ensinamento. Deus enviou seu Filho, e Jesus Cristo enviou seus apóstolos, e nasceu a igreja. Ide e batizai, fazei discípulos. O fundamento da igreja, 1 Timóteo 3,15, coluna sustentável da verdade, a verdade está na igreja. Se você apartou da igreja, você está fora da verdade, você não está 100% na verdade. Como obrigação de anunciar e preparar um povo, fazer discípulos. Essa foi a missão dos apóstolos. Anunciar o evangelho, anunciar o reino de Deus e fazer discípulos. Esse é o foco dessas igrejas hoje em dia, fazer discípulos. Por isso que a igreja está... O povo está saindo da igreja, porque o povo não quer saber da palavra. Oséias 4:5, meu povo se perde por falta de conhecimento. E o sacerdote não quer ensinar a tradição. Sim, a liturgia sim é ótimo. Nós temos que seguir a liturgia, mas nós temos que conhecer a tradição, onde veio a raiz da igreja. A gente não cair em qualquer heresia. Porque nós temos essas igrejas, fundadores, homens, que pregam ao contrário. Quando Martinho Lutero se revoltou, que fundou a sua própria igreja, ele se apartou do magistério. Ele sabia do catecismo, tinha o catecismo da igreja católica também naquela época. Catecismo romano, eu acho, se eu não me engano. Se apartou do magistério e da tradição. Ficou só com sola escritura. Mas a sola escritura é tradição e magistério. A sola escritura foi criada, foi construída, foi compilada, foi guardada com o quê? O magistério e a tradição. Corre junto. Você pode ver que o Velho Testamento prefigura o Novo, o Novo prefigura o Velho. Tem um contexto bíblico, teologicamente. Porque quem fundou a Bíblia, quem escreveu, foi o Espírito Santo inspirado na vida daqueles homens que foram enviados por Senhor Jesus Cristo, como vai dizer aqui. E batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulo. É isso que você tem que conhecer. Você vai conhecer Cristo, você vai conhecer seu amor, toda a sua misericórdia na igreja que ele fundou. Em fundo de quintal não tem como conhecer a verdade, meu irmão. É pedaços da verdade. A igreja foi fundada por Cristo. Cristo é a igreja, Cristo é a cabeça da igreja, porque Cristo é a igreja. Se você quer chegar na perfeição, se você quer chegar no conceito, na verdade, é na igreja que é a coluna sustentável da verdade. Então vamos dar uma tradição. Tem a igreja. Aqui que isso quer nos ensinar. Foi confiado aos apóstolos o evangelho e fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e anunciar a boa nova, anunciar Cristo, anunciar o reino de Deus. Seja louvado. Esse aqui é um estudo simples para você entender do catecismo da Igreja Católica. É um conteúdo muito importante para nós católicos, para nós estudar. Por isso que o povo está se perdendo. Por isso que o povo está buscando qualquer igreja, fundo de quintal. Porque o povo não quer saber a verdadeira raiz, não quer saber a verdadeira doutrina dos apóstolos 2:42. A verdadeira essência da igreja. É assim que se conhece Deus, na igreja. Todo o seu amor, toda a sua plenitude, porque Deus enviou seu único Filho ao mundo para você crer nele e ser salvo. Então, Cristo é a igreja. Igreja é Cristo. A salvação está em Cristo. A salvação está na igreja, porque a igreja é Cristo. Porque em Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja, os apóstolos são o corpo místico da igreja. Os apóstolos seguiam a cabeça da igreja. Glória a Deus, aleluia, seja louvado ao Senhor.